Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando o nosso painel regional aqui pela telinha da Rede Família. Hoje, aqui no nosso programa, a gente vai conversar com o presidente da Câmara Municipal de Limeira, Everton Ferreira. Ele que mora em Limeira desde março de 2003, ano que chegou na cidade por motivações acadêmicas. É graduado em Gestão de Empreendimentos de Hotelaria e fez 3 especializações MBAs, sendo a última em Gerenciamento de Projetos. Em 2016, ele participou pela primeira vez das eleições municipais pelo DEM Democratas, obtendo 514 votos. Em 2020, foi eleito com 1.330 votos. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso painel regional. Obrigado, Juliana, pelo convite. É uma grande satisfação de estar aqui na Rede Família, em seu programa, para a gente discutir um pouco sobre a política, e a política pública da cidade de Limeira. É um assunto que é muito importante, A gente sempre reforça aqui a importância da população se inteirar, dos assuntos políticos. A gente vem aí, de eleições bem polarizadas, muitas pessoas até, eu nem quero saber de política. A gente precisa estar a par do que está acontecendo, porque afinal de contas é papel do cidadão também fiscalizar, Sem dúvida. E eu sempre digo que tudo redunda a vida política, Uma camisa que você compra, a água que você compra, a energia que você paga na sua casa, o sapato, tudo é taxado, tudo é tributado, tudo é legislado por políticos. Então, toda a vida do ser humano que vive em comunidade, em sociedade, ela é regrada, regulamentada, regida pela política. E eu sempre digo para as pessoas, se você abandonar a política, se você deixá-la de lado, essa é uma problemática que tende a vir cada vez mais forte contra você mesmo, que deixa de lado, que fala que política é tudo igual, e por isso que política acaba sendo sempre mais do mesmo, por esse tipo de pensamento. E eu entrei na política justamente para tentar ser essa ruptura desse tipo de cultura. E falando em política, daqui um ano, praticamente, a gente tem um ano e pouquinho aí, a gente tem eleições municipais, então é importante aí você realmente se inteirar da política da sua cidade nesse momento, porque daqui a pouquinho aí começam a apontar os pré-candidatos, os possíveis candidatos, e a gente precisa analisar para fazer as nossas escolhas. Se você não quiser se inteirar disso, depois não adianta você querer reclamar, viu? Que daí você vai ter que aceitar a escolha dos outros. Ou você faz a sua, ou você aceita aquilo que escolheram para você. Bom, vamos falar aqui que o Everton chegou em Limeira por motivos acadêmicos, Você não tinha essa pretensão de entrar na política? A princípio não, Ju. Eu tinha a ideia de vir para Limeira, São Paulo. Na verdade, não tinha ideia de Limeira especificamente. A ideia era vir para São Paulo, formar em hotelaria, administração em hotelaria, que foi a minha primeira graduação, e voltar para Salvador. E para Salvador, eu tinha muitos parentes em Salvador, sou natural de Itaberaba, Bahia. Mas quando eu vim para cá, eu gostei tanto da cidade, fui muito bem acolhido, que acabei ficando. Cheguei sozinho, com apenas R$70 no bolso, morei em vários lugares de Limeira, morei na divisa do Ernesto Kiel com Lagoa Nova, morei no Belinho Meto, na Rua 12, morei no Abílio Pedro, na antiga Rua 63, morei ali no Morro Azul, morei no Santa Amália e moro atualmente no São Lourenço, então fiz uma peregrinação grande. Cheguei sozinho, R$70 no bolso, morei de favor um bom tempo na casa de algumas pessoas. Tentei conseguir emprego de lavar ônibus na Rápido Sudeste, antiga Rápido Sudeste, e não deu certo. E aí ficou claro para mim a importância de aprofundar e distribuir valor no tempo através do conhecimento. Eu me graduei em administração de hotelaria, depois eu fiz 4 pós-graduações, terminei uma recente, que é a gestão em saúde pública, que eu fiz no Albert Einstein, no Hospital Albert Einstein, e sou um gerente de projetos formado. E aí você decidiu entrar na política por conta dessa necessidade que você mesmo vivenciou, Sim. E o que, além disso, além dessas questões que você passou ali, vivenciou, experimentou na própria pele, o que te motivou a entrar na política? Uma ótima pergunta. Eu acho que o ponto de virada para eu decidir me virar político foi quando eu virei síndico. Eu comprei uma casa em 2014, mais ou menos, entregaram a casa em 2015. Quem a gente ia escolher para ser síndica não quis, porque era problema em cima de problema, a construtora entregou com um monte de defeitos. E aí o pessoal falou assim, olha, Everton, acho que você vai levar jeito para isso. E eu fui, deu muito certo, consegui desenvolver muito o condomínio que eu moro, e ali eu consegui ver no condomínio a reunião dos 3 poderes. O legislativo, que faz as leis,
o executivo que executa e o judiciário que julga baseado nas leis. Então, esses três poderes estão dentro da administração do síndico. E eu falei, poxa, eu acho que eu levo jeito para isso. E aí me candidatei em 2016, tive 514 votos, não fui eleito, mas chamei a atenção de um grupo político da cidade e falou, poxa, quem é esse menino? Acabou de chegar, não, a gente nunca viu ele, teve 514 votos. O último a ser eleito na época tinha tido 700 e pouquinho. Aí pegaram o meu currículo, gostaram e fui trabalhar na Secretaria de Saúde. Trabalhei lá como gerente de projetos, que é a minha formação. Fui graduado para a divisão, chefe da divisão de projetos e depois virei o diretor administrativo da Secretaria de Saúde. E aí foi um passo para depois se candidatar novamente, entrar aí de fato como vereador. E no primeiro mandato você já entrou como presidente da Câmara Municipal. O que isso não é comum acontecer, Não. né? Porque a gente sabe que ali na política tem todo uma escadaria, né? Vamos colocar assim, que é degrau por degrau, até por conta da própria hierarquia, até por conta da própria votação que acontece entre os políticos, né? Como é que foi isso? Olha, na Secretaria de Saúde, enquanto eu estive, a gente resolveu várias problemáticas. Problema de falta de medicamento, reformamos vários postos, UPAs que estavam paradas, nós finalizamos e concluímos. Me elegi e fui para a Câmara. Fui para a Câmara, eu vi o modelo implantado e falei, poxa, eu acho que poderia ser diferente. Qual que foi a minha sorte? Que muitos vereadores novatos foram eleitos. Dos 21, 10 novatos. A eleição da presidência da Câmara, ela foi muito raspada. Eu tive 11 votos e o outro candidato teve 10. Foi muito difícil por dois motivos. Primeiro, vereador de primeiro mandato. Você tem aquela questão feudal na política. Olha, você acabou de chegar agora, você não vai sentar na janelinha. Foi isso que eu ouvi várias vezes. Eu falei, bom, se eu perder, perdeu, mas eu vou tentar. E se eu for o presidente da Câmara, alguns projetos que eu tenho em mente, vou botar na prática. Isso que você está falando para a gente, né, essa questão feudal aí, a gente vê não só na Câmara Municipal, como em todos os outros Ambientes ambientes políticos. políticos. O que é natural. Né? É natural, É natural exatamente. porque, assim, é natural quem está no comando político passar o poder político para alguém que esteja perto ou seja, faça parte do seu grupo político, que aí também podemos chamar de feudo. Então, você ter uma fratura nisso, romper esse modelo implantado, ele é muito difícil. Então, foi um litígio muito forte. Foi uma eleição de presidência da Câmara nunca havida nas últimas décadas e nunca teve uma votação dessa. Eu ganhei por um voto. Bagunçou o Todas as por outras, lá, né? todas as outras presidências, elas tiveram diferenças de votação, né? A minha não. E 95% da minha vitória foi por causa dos novatos. A gente viu isso, né, não só nas eleições municipais, como nas eleições para deputados, né, a gente viu a galera realmente cansada da velha política, desejando aí, almejando novos políticos na expectativa da gente poder realmente se deparar com uma nova realidade, porque a política, infelizmente, né, todo esse tempo aí, tudo que aconteceu, principalmente nos últimos anos para cá, acabou deixando a população desacreditada. Né? Hoje é comum você andar, perguntar para as pessoas e elas estarem desacreditadas, até de que algo vai acontecer diferente. Mas nas eleições a gente viu as pessoas apostando em gente nova e isso significa que realmente as pessoas querem um diferencial, né? Estão olhando mais atentamente para isso, estão buscando de alguma forma, porque assim, nós vivemos um modelo de Estado democrático de direito, e o principal pilar desse Estado democrático de direito é a soberania popular, exercida nas urnas através do seu voto. Quem é eleito acaba decidindo tudo. Um governador que é eleito, ele decide se abre concurso, se não abre, se privatiza, se abre estrada, se não, presidência, prefeito e os vereadores. Então, quando a população elege 10 novatos, você já faz uma leitura da sociedade que ela fala, olha, eu estou decidindo me envolver mais na política e espero algumas mudanças. Aí que mora uma certa problemática, que essa expectativa de mudança para que o povo precisa, ela vem a médio e longo prazo. E temos um problema cultural de imediatismo, um traço cultural de três culturas que nos predominam, a cultura portuguesa, a cultura afro
E a cultura indígena, a cultura portuguesa veio para o Brasil e se preocupou em transformar isso aqui em um estado depois de 350 anos, em 1800 e tanto. A cultura afro, quando os negros foram tirados de sua terra para cá e foram libertos, não tinham para onde ir, eram obrigados a viver no hoje. O dono da fazenda falava, olha, você pode ir embora, você não é mais meu escravo. Eu falava assim, eu não tenho para onde ir embora. Então, se você quiser ficar, pode ficar por um prato de comida. Então, eu era obrigado a viver no hoje. E o índio vivia da fauna e da flora, que dava tudo, e não se preocupava com o amanhã. Então, essa confluência desse traço cultural de uma forma predominante formou isso que nós somos. E Rubem Alves diz que cultura é aquilo que fica depois que o esquecimento fez bem o seu papel. Então, a gente é uma coisa que não sabemos por que somos assim. E é esse traço cultural que eu tento romper até com ações que pode ser entendido como impopulares. Para tentar atender essa expectativa de mudança. Mudança essa que eu não acredito no curto prazo. Não acredito em mudanças políticas fast food nem de micro-ondas. Muitas promessas, né, que a gente vê em campanhas aí, realmente para atender esse imediatismo da população. Quando você olha com um pouquinho mais de cautela, você já sabe que não vai dar certo, né? Você vê que não tem viabilidade para isso acontecer. Mas, infelizmente, algumas pessoas acabam acreditando nisso, né? Nessas fantasias aí de políticos e depois se veem de novo, mais uma vez, desacreditadas, porque aquele que colocou para fazer a diferença acaba não mudando nada. Até porque existem leis, existem regras, né, para que os projetos possam acontecer. Foi muito rápida, né? No ano que vem a gente já tem eleição novamente. Então, quer dizer, esse mandato aconteceu de uma maneira muito rápida. Deu para fazer alguma coisa assim que você queria fazer como presidente da Câmara? Deu para mudar alguma coisa ali? Sim, conseguimos algumas mudanças, algumas mais assertivas que tivemos. Nós tínhamos uma pintura da Câmara como um todo para fazer, que custaria entre 400 e 500 mil reais. E nós contratamos as pessoas que estão presas no semiaberto e pintamos toda essa Câmara Municipal com essa mão de obra. Pessoas presas que estão no semiaberto e o custo caiu para 50 mil reais. Mas esse é um olhar para atender agora, mas olhando também um pouco mais à frente. Porque eu penso que a política pública de segurança pública é mais policiais na rua, sim. Mais viaturas na rua, sim. Mais inteligência policial, sim. Mas também evitar que aquele que praticou o crime e foi preso volte para o crime. Quanto mais eu evitar que aquele cara que deu problema para a sociedade volte a dar problemáticas novamente, eu penso que é um ganho futuro. E dando a oportunidade para eles pintarem a Câmara Municipal, nós formamos ali pintores que quando eles forem trabalhar, quando eles forem libertos da sua pena, no mínimo terão uma profissão e já saberão que aquilo dá certo. Uma outra coisa que mexemos lá é a educação financeira nas escolas, que é uma outra questão de médio e longo prazo que aprovamos uma lei que de minha autoria junto com os vereadores na Câmara Municipal e isso já está sendo aplicado nas escolas municipais. E um outro setor que mexemos também é trazer as crianças para dentro da Câmara Municipal, participando mais da política. Para que possam ter esse entendimento, né? Sim. E que amanhã sejam eleitores mais conscientes, que a gente está precisando muito disso. Políticos. Ou políticos, né? E políticas. Exatamente. Conscientes também, sabendo do que realmente é possível ser feito. Porque tem também muita gente que se candidata, não sabe nem o que é o papel ali do vereador, não sabe nem o que é o legislativo, qual a diferença com o executivo. Então, realmente, a gente vê isso acontecer no dia a dia. É importante realmente essa formação desde cedo. E não teria como a gente passar batido sem falar nesse assunto que levantou aí, claro, né, muitas polêmicas, o reajuste de 84,8%. A população não ficou muito feliz com isso, né? As pessoas ficaram indignadas realmente com essa decisão, com o reajuste voltado aprovado na Câmara Municipal. Além disso, o Ministério Público também abriu um procedimento preparatório de inquérito depois que recebeu algumas denúncias por conta desse aumento. A gente sabe que Limeira não foi a única, né? Várias outras cidades vieram depois, mas foi uma das primeiras a puxar a fila aí, né? Aqui, pelo menos na nossa região, com esse reajuste que assustou pela quantidade, quase 85%, né? Olha, Ju, eu tenho que
explicar em umas 3 etapas o que aconteceu. Eu começo pela mais simples, que é a questão dos 85% aproximadamente do reajuste para a próxima legislatura. Deixando muito bem claro que eu, vereador Everton Ferreira, tenho um salário aproximadamente de R$ 6.000 líquido, como todos os vereadores de Limeira, e esse salário caminha até 31 de dezembro de 2024. Quem votou e essa Câmara Municipal de Limeira não receberá um centavo desse valor novo. O povo irá nas urnas em outubro do próximo ano e o povo escolherá quem é o vereador ou vereadora que merecerá ganhar R$ 11.000 líquido para legislar e fiscalizar um orçamento de R$ 2 bilhões anualmente da próxima legislatura. Por que 85% aproximadamente? Porque a Câmara Municipal vinha legislando conforme dissídio do funcionalismo público. E o Tribunal de Contas interrompeu isso e a última vez que isso foi feito foi em 2019. Qual é a média em Limeira do salário, do dissídio, do reajuste salarial do funcionalismo público? 9,6%. Qual foi a média do IPCA dos últimos 3 anos? 8,03%. Então, o dissídio dos agentes políticos pararam em 2019. Nós calculamos 7,98% de 2020 até 2028. Por isso que deu esse valor de 85%. Agora, esse valor, para quem foi eleito, que eu não vou receber isso, é quem foi eleito em 2024, receberá esse valor. Esse valor não poderá ser mudado até 2030. Ele ficará completamente fixado, diferente do funcionário público, que todo mês tem o seu reajuste, na média, no caso de Limeira, 9%. Se você parasse o funcionalismo público de Limeira de receber reajuste durante 8 anos, ele também ia receber 90%, 100% de aumento. Como ele recebe todo ano, não dá esse acúmulo. E a classe política, a justiça entende que ela não deve receber como dissídio. Ela sempre tem que votar para outra legislatura. Então, esse 85% é porque o último reajuste foi em 2019, então calculou de 2020 7,9% até 2028. E isso não mudará até 2030. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, por que nesse país nós temos muitas leis e muita forma de fazer política sem pé e sem cabeça? Porque nós temos muitos políticos sem pé e sem cabeça. Como é que eu vou atrair um engenheiro que ganha 10 mil, 15 mil reais para a próxima legislatura se candidatar em outubro de 2024 para o Legislativo de Limeira? Se ele ganha no mercado 10, 12 mil, por que ele vai se candidatar a 6? Não vai. Como é que eu convido uma jornalista que ganha 8 mil reais, até 6 mil reais, 10 mil reais, a se candidatar? Para ser xingado de ladrão? Para ser xingado de bandido? Então, o que eu propus foi oxigenação da política mais à frente e o povo está com esse poder. Em 2024, em outubro, você vai escolher quem vai ser o vereador ou a vereadora que merecerá ganhar 11 mil reais líquido para fiscalizar um orçamento de 2 bilhões de reais. Nós temos graves problemáticas para resolver no país. Vou citar algumas. A produtividade de um americano representa a produtividade de 4 brasileiros. A Alemanha, ela tem uma exportação do seu PIB condizente a 80%. 80% do PIB da Alemanha é reflexo das suas exportações. 24% do PIB do Brasil é reflexo das suas exportações. Limeira exporta também. Como é que eu faço para Limeira exportar mais? Tenho que ter um aeroporto de cargas, tenho que ter uma malha viária melhor? E como é que eu discuto política pública se quem foi eleito não tiver um mínimo de entendimento para isso? Só para fazer uma aspas aqui. Agora eu tenho que fazer um papel aqui de Pode cidadã e de jornalista. Porque eu tenho certeza que quem está em casa também tem essas mesmas dúvidas. O que a gente vê acontecendo nas últimas eleições, né? E até que na última nem tanto, mas um pouco, se a gente olhar um pouquinho aí atrás, né? Pessoas que não têm a mínima capacidade de estar diante de um cargo público. É notório, não é preconceito, é notório.
não é pela questão da pessoa, é realmente pela falta de capacidade de administrar de fato, né? A gente está falando de um legislativo, de uma Câmara Municipal de uma cidade, seja ela qual for. A gente precisa ter de fato ali, eu concordo, engenheiros, médicos, para a gente discutir questões da saúde, pessoas que realmente têm ali uma formação para isso, para estarem discutindo, ou então pelo menos que tenham boas ideias. Mas a gente vê muitos candidatos, né? Pelo menos a gente assiste horário político e às vezes até acaba rindo, né? Porque vira uma comédia. Esse salário maior, que agora vai chegar a quase 11 mil reais, você não acha que também pode atrair esse tipo de candidato? E a população, claro que aí a gente tem que fazer a meia-culpa, por estar desacreditada, dar o voto de protesto, por exemplo, e aí a gente colocar dentro de um legislativo pessoas que estão interessadas somente no dinheiro, receber o valor de 11 mil reais, fora as outras verbas que eles têm acesso? Boa pergunta. Primeiro, eu preciso pontuar que a Câmara Municipal de Limeira atual, ela é uma ótima Câmara. E a minha preocupação é como é que a próxima Câmara continua com um perfil ainda melhor, porque eu penso que nada é tão bom que não possa ser melhorado. E quando eu falo de gente com o mínimo de pé e cabeça em instrução, não necessariamente acadêmica. Tem pessoas que não têm instrução, mas têm uma sabedoria profunda e pode contribuir, sim. Que é o que você pontuou. Acerca dos valores de salários, eu tenho o seguinte pensamento. Em Limeira isso não acontece, mas Brasil afora isso acontece. Algumas pessoas até falam, poxa, político tinha que ganhar um salário mínimo. Esse tipo de pensamento, você vai atrair para a política dois tipos de públicos. Ou o cara que é rico, e aí você elitiza a política. Por exemplo, eu morava, na minha casa na Bahia, eu morava na porta do lixo. A minha casa era no lixo, na frente do lixo do bairro. Cheguei em Limeira sozinho com R$70 no bolso e nem emprego de lavar ônibus eu estava arrumando. Eu, num contexto desse, jamais ia me candidatar, porque eu preciso pagar as contas, preciso sobreviver. Quem se interessa por isso? O cara que é rico, que vai talvez fazer uma filantropia, e aí você elitiza a política, e o cara que quer o poder para fazer o trambique. E aí é muito fácil, Juliana, eu jogar para a galera e falar assim, vou fazer um projeto de lei para o vereador ganhar um salário mínimo. E aí ele recebe por fora 30, 50 mil reais de propina. Não é melhor eu vir aqui, ainda que ser xingado por você, falar, olha, a política tem que ser cada vez mais profissionalizada, nós precisamos atrair gente com capacidade de fazer bons trabalhos e o salário que o mercado paga é esse. Por exemplo, eu tenho dificuldade com neurologista em Limeira. Por quê? Porque o valor do concurso público é baixo. Por que esse cara não vai para o concurso público? Por causa do salário. Você quer ver um outro exemplo? Ministério Público. É a minha referência de fiscalização. Coloque o salário dos promotores do Ministério Público de R$5 mil e veja quem vai fazer o concurso. Por que as maiores mentes pensantes do jurídico decidem fazer concurso do Ministério Público? Pelo prestígio, pela estrutura salarial e pela estrutura que a instituição dá. É simples assim. A gente até entende, né, quando você pontua desse jeito, fica até mais claro da gente entender essa necessidade de atrair realmente pessoas que estejam interessadas e que, claro, recebam justamente por isso. A gente não acha que é injusto um vereador ganhar 11 mil reais, mas o que às vezes causou essa indignação toda é a situação da população. A gente viu, por exemplo, Limeira enfrentando uma greve dos servidores públicos, né, uma paralisação, pedindo ali aumento de 6,7%, de 7,8% e acabou fechando ali no meio termo. Em 8%, né? E eles voltaram aos trabalhos. Tudo bem, a gente entende essa questão do dissídio que vem de lá para cá, né, desde de anos... O último foi em 2019. 2019 até agora, que não teve esse reajuste para os vereadores, é que tudo de uma vez realmente assusta, causa esse impacto, principalmente nesse momento que a gente enfrenta. Estamos saindo de uma pandemia, muita gente, né, ainda enfrentando dificuldades financeiras,
E aí soa mesmo como Sim. uma certa... Soa ruim. Soa ruim, né? Como se realmente estivesse ali esbanjando o dinheiro público. E a gente sabe que é só para as eleições de 2025, né? Só a partir de 2025. Sim. Mas muitos vão tentar a reeleição. Você não acha que isso pode prejudicar, inclusive, os candidatos, a população de pirraça não reeleger até um bom candidato por conta disso? E aí a gente perder na política mais uma vez? Aí que está porque política você tem que ter coragem para enfrentar os desafios. Meu caso, por exemplo, eu fui o principal personagem que propus isso. O que eu estou ganhando no momento? Nada. Eu não vou ganhar nenhum centavo desse salário votado. Eu só estou com prejuízo político, porque minha foto está aparecendo em tudo que é lugar. Então a chance do povo não votar em mim por birra é alta. Você tem a pretensão de tentar a reeleição? Sim, sim. Até para outros cargos, se precisar. Mas alguém tinha que consertar isso. Alguém tinha que consertar isso. Justamente para atrair mais pessoas e para que as pessoas que forem eleitas tenham condições mínimas de fazer um bom trabalho. Por qual motivo o Poder Judiciário tem dificuldade com penetração da corrupção? Passa por isso. Você quer ver uma outra problemática? O orçamento do Brasil. Quanto que é o orçamento do Brasil? 5 trilhões e 300 bilhões de reais. Desses 5 trilhões e 300 bilhões de reais, 2 bilhões é pagamento da dívida pública, de juros da dívida pública e arrolamento. 2 trilhões de reais. Qual que é o orçamento da saúde no Brasil inteiro? Não chega a 200 bilhões, mas eu pago 2 trilhões de juros. Qual o orçamento da educação? Não chega a 200 bilhões, mas eu pago 2 trilhões de juros. Quanto mais eu elevo o meu teto de gasto, mais o Brasil tem que imprimir dívida pública, emprestar dinheiro no mercado, você aumenta o teto de gasto, aumenta os juros da dívida. Quanto mais eu diminuo os juros da dívida, mais orçamento fica para aumentar a educação e a saúde. Então são correções de médio e longo prazo. Você quer ver um outro exemplo? 2030 a população idosa vai triplicar. Quem está pensando nisso? Novamente, e a situação do INSS já não está boa, né? Novamente, eu vou esperar chegar o momento em 2030 para começar a pensar nisso, como sempre foi no Brasil. Então, a proposta que eu trago é uma proposta de médio e longo prazo, sair desse imediatismo que nós estamos há muito tempo, sair dessas soluções fast food e outra. Nós vivemos numa sociedade líquida, de acordo com a obra Modernidade Líquida de Zygmunt Bauman, um filósofo polonês, e a estrutura do poder ela é sólida. O povo está tendo suas mudanças de forma rápida. Como que eu faço o poder público acompanhar mais a necessidade da população? Com mentes mais pensantes que tomem decisões mais corretas. E como é que eu trago mentes pensantes para a política cada vez mais? Eu entendo que passa por uma questão salarial. Por exemplo, o prefeito de Limeira ganha menos que a prefeita de Iracemápolis. Uma cidade de 20 mil habitantes e uma cidade de 300 mil habitantes. Agora, qual o problema o prefeito ganhar 25 mil reais líquido para administrar um orçamento de 2 bilhões de reais? É só pensar um pouco que vai ver que eu não fiz bobagem, porque eu não fiz para mim. Eu fiz pensando para frente, que eu nem sei quem vai ser eleito. E esse orçamento do município cabe esse aumento? Não vai onerar, não vai prejudicar outros setores, porque essa é a grande preocupação. Você fez uma ótima pergunta. Até esse cuidado eu tive. Cada vereador tem 3 assessores. O que nós fizemos? Cortamos o terceiro assessor para a próxima legislatura. Então, o próximo vereador ou vereadora que for eleito vai ganhar 11 mil reais líquido, mas vai ter só 2 assessores. Um assessor foi cortado. E o custo bruto, direto e indireto, do terceiro assessor é o mesmo custo, praticamente, desse incremento salarial. Então, por outro lado, a gente tem essa redução da verba que eles vão utilizar, é isso? Isso. A gente fica pensando, né, em várias maneiras aqui de entender, né, e de digerir, na verdade, todas essas informações no momento que a gente vive. E, de fato, eu acho que a política precisa de uma mudança radical, né, radical. Porque, do jeito que está, a gente já viu que não tem dado certo. Precisamos de novas pessoas. Eu até acredito que, pensando nessa maneira de profissionalizar, né, o político, tornar isso, de fato, uma profissão, né, não só um cabide, infelizmente essa é a palavra que a gente tem que usar para algumas situações, né, um cabide de emprego para algumas pessoas,
Profissionalizar seria sim uma saída, mas aí eu acho que a gente teria que ter uma forma, uma prova, algo que pudesse, não academicamente só como a gente falou aqui, mas que pudesse realmente comprovar, olha, esse cidadão aqui, essa cidadã tem competência para ocupar esse cargo e para receber esse salário. Porque assim como o neurologista ganha pouco e não consegue exercer a profissão dele... Ele vai para o mercado privado? Ele vai para o mercado privado justo porque ele investiu muito dinheiro para se formar, muito tempo. E aí, por um lado, você vê um médico neurologista recebendo pouco e, o outro lado, um vereador ganhando 11 mil reais. É uma conta que não fecha. É uma ideia que, quando você começa a colocar na balança, a gente acha algumas incongruências aí no meio. Olha, por exemplo, o neurologista. Limeira deve estar pagando aproximadamente um concurso de 15. Mas o neurologista ganha 26 no mercado. Relativamente, né, comparando a questão do vereador com o médico, a importância, sim, a necessidade é igual, a gente precisa ter os dois. E são os políticos que vão tomar a decisão de aumentar o valor desse concurso público por uma percepção mercantil. Você fez uma pergunta sobre uma prova. Como é que a gente tem uma prova dessa melhoria? Agora o poder está na mão do povo. Quando você for eleger alguém, pergunte o que essa pessoa já fez. Pergunte a instrução dela. Você quer ver um outro exemplo? Secretário de Saúde. Nós mudamos o salário dos secretariados. Eles recebem R$ 10.500 líquido e receberão os próximos, 2025, R$ 18 mil líquido. Agora repare, a incongruência, a falta de consonância. Um diretor dos convênios médicos, Unimed, Medical, Apivida, Santa Casa, recebe R$ 18 mil. Um secretário de saúde que toma conta de uma cidade de 300 mil habitantes recebe 40% a menos. Isso não faz sentido. Como é que eu convenço um bom secretário de saúde a ir para a pasta? Para sofrer punição do Ministério Público, punição do Tribunal de Contas e ter o povo na cangadeira em 24 horas. É um assunto que a gente ainda ficaria aqui debatendo muito, né? Porque tem essas questões, se é profissão, não é profissão. Vamos tornar, então, os políticos como profissionais, vamos instituir uma nova profissão, né? Ser político, agora é profissão, né? E que tem aí também todos os ônus e bônus de todas as outras profissões, né? Não, por exemplo, os deputados, eles cumprem lá 2 mandatos e recebem o resto da vida, acaba realmente soando como farra com o dinheiro público e a população fica, de fato, indignada com essa situação. Mas muito obrigada por ter esclarecido essa questão do reajuste para a gente. Eu acredito que você conseguiu passar a ideia e do que realmente você espera para o futuro. O nosso tempo aqui no painel está acabando. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui e deixar as portas abertas, porque eu acredito que esse contato, a população que ganha no final. Eu termino minha parte, Juliana, primeiro agradecendo novamente você, a Rede Família, o seu programa, dizendo uma frase que é a frase que eu acredito. A política que eu acredito é aquela que você vai buscar os aplausos das pessoas que ainda não nasceram, é aquela que você vai construir estradas pelas quais possivelmente você não viajará, porque eu não acredito de soluções em políticas de micro-ondas. É isso, né? A gente não faz e não vive pra gente, né? A gente tem que realmente pensar no próximo. Muito obrigada para você aí de casa que nos acompanhou aqui no nosso painel regional. Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. A gente volta a se encontrar no próximo. Até lá. Tchau, tchau.